Ainda bem que não apagaram do sistema, viu, Edu Afonso? Essa figurinha, esse nosso telão do Rames Rodrigues com a camisa de São Paulo. Porque você sabe que às vezes a gente, né, tem que ir fazendo aquela limpeza, joga arquivo fora, faz arquivos novos. Só que o Edu Afonso falou assim, ó, essa história pode mudar. Você lembra, Edu? Quando a gente estava conversando e tal, o Edu falou assim, ó, já vi de tudo no futebol. Então decidimos não apagar a tela e ela está sendo reutilizada, viu, Edu? É isso, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia ao Marra, ao Breler, ao Fã de Esportes. Ontem não foi 9 de janeiro, o ano não é 1822 e muito menos Rames Rodrigues, Dom Pedro I. Mas dá para falar que foi o dia do fico do colombiano aqui no São Paulo, depois de uma conversa com o Rafinha, que é o grande líder desse elenco, onde ele pediu para o Rafinha avaliar como seria um pedido de desculpas dele ao elenco. O Rafinha deu ok, vai lá e conversa com o grupo, conversa com a rapaziada. Antes do treino, ele conversou com a rapaziada. A desculpa não era pelo fato dele não estar inscrito, ou dele ter pedido a sua rescisão. A desculpa era pelo fato de não ter acompanhado a delegação naquela Supercopa, na decisão contra o Palmeiras, o único atleta que não foi. O pedido foi acatado até porque existe um ótimo relacionamento do Rames com o grupo do São Paulo. Esse mesmo pedido foi feito ao Carpini, à comissão técnica e aí o Rames, que tinha uma reunião para rescindir o seu contrato. São Paulo tinha colocado como dia D. Ontem a rescisão contratual dele foi para essa reunião para pedir para ficar, para permanecer. Se vai cumprir o contrato até junho de 2025 é outra história. Tem duas janelas no meio desse período, a do meio deste ano e a do final do ano. Mas neste momento ele permanece no São Paulo. Ele não está sendo reintegrado porque ele nunca deixou de estar integrado ao grupo. Ele vinha trabalhando normalmente, participando de quase todas as atividades, só das táticas que não. Porque como ele não estava inscrito e não seria aproveitado, ele não participava dos treinamentos táticos. Aí, Bruno, a situação é a seguinte, por que esta decisão, por que esta mudança de ideia? Claro que pesou o fato de não ter chegado nenhuma proposta. Nada, especulou-se muito Besiktas da Turquia, MLS, mas nada, não apareceu nada para o Rames Rodrigues. E aí ele tinha duas opções, rescindir e voltar para a Colômbia e ficar assistindo futebol na TV, ou continuar no São Paulo, continuar recebendo um ótimo salário, até que surja uma nova oportunidade, ou então ele consiga brigar por uma posição no time. O que é certo, dois detalhes, Bruno. Primeiro, o São Paulo não iria pedir para ele voltar na sua decisão. Partir dele isso, foi o que aconteceu. Segundo, não muda em nada a situação dele quanto à titularidade. Vai ter que treinar, mostrar intensidade e provar à comissão técnica que tem condições de ser titular. Detalhe, ele pode ser inscrito agora, até na vaga do Rodrigo Nestor, mas o São Paulo não deve usar o artigo 10 do regulamento, que prevê a substituição até o final da primeira fase por um jogador lesionado. A tendência é que ele fique de fora nessa primeira fase e seja inscrito caso o São Paulo se classifique nas 4 trocas que são permitidas a partir das quartas de final, segundo o artigo 17. Vamos aguardar, mas o Rames está aqui novamente com o grupo do São Paulo e diz ele, com a cabeça nas competições do clube, viu, Bruno? Ele conversou com o treinador, pediu desculpa, né? Se entenderam e a gente não pode, né, deixar de lado um craque como esse. Eu acho isso, entendeu? A minha opinião, sempre foi minha opinião do São Paulo. Ele tá de volta, se bem que nem foi embora direito. Rames Rodrigues, o cara pediu a rescisão do contrato, mudou de ideia ou ficou sem opção mesmo e tá reintegrado ao elenco. Tá aí o Rames, 32 anos, também vivendo a expectativa de desbravar um mundo novo. Sabe aquelas paixões avassaladoras? Rames Rodrigues e São Paulo começaram assim. Muitos abraços, afeto, declarações de amor. O clube é muito grande, todo mundo sabe. De repente, o meia sentiu que estava se dedicando mais e que não estava recebendo a merecida atenção. O nosso período de convívio ele foi curto, né? Não é da parte técnica isso e não é da parte do clube. O interesse de não contar com o atleta é do interesse do próprio atleta. Aí resolveu pedir a rescisão de contrato, terminar tudo. Mas a dívida de 2 milhões de euros do São Paulo com o jogador atrapalhou esse trâmite. Essa semana tudo mudou. Depois de muita DR, Rames Rodrigues e São Paulo decidiram manter acesa a chama desse relacionamento. Agora resta saber o quanto cada um pode fazer pelo outro para funcionar. O Rames Rodrigues é um jogador raro hoje em dia no futebol mundial. A minha opinião é de que o São Paulo acertou em dar mais uma chance pro Rames.
O Rames parece ter se tocado de que pode reencontrar o bom futebol dele no São Paulo. Rames Rodrigues chegou ao São Paulo no meio do ano passado. Ficou fora de jogos decisivos do time, como a final da Copa do Brasil. No começo desse mês, na disputa da Supercopa, o jogador não foi relacionado e também não acompanhou a delegação até Belo Horizonte. O meia tem 14 jogos com o time, um gol marcado e mais uma oportunidade de mudar essa realidade. É o primeiro gol de Rames Rodrigues com a camisa do tricolor paulista. Vamos, São Paulo! O Carpini vai precisar realmente ajeitar o Rames dentro do esquema do time. A melhor base para ele observar é como o Rames atua na seleção colombiana. De primeiro momento, o Rames é o camisa 10 clássico que vai atuar na ponta do meio-campo, perto do Calleri, perto dos demais atacantes, tentando conversar com o Lucas. O jogador parece estar disposto. Nas redes sociais, manifestou que algo bom está por vir. E olha, tem muita gente torcendo por essa união. E eu acho que ele vai dar a volta por cima e vai ser muito grande no São Paulo. Muito bem, galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal. Dessa vez para falar um pouco mais sobre essa reviravolta no caso do Rames Rodrigues. O São Paulo que enfrenta o Guarani agora no próximo domingo, onde pode ter a volta aí, do Lucas, uma das principais peças do time, que vem desfalcando o São Paulo aí nesses 3 últimos jogos aí, horríveis do São Paulo sem vitória. E o pessoal também estão perguntando bastante sobre a questão do Rames, se ele já pode jogar, se ele já vai ser escalado. São Paulo precisa primeiro fazer um estudo, se vai contar com os jogadores que ainda estão machucados para o restante do Campeonato Paulista. São Paulo que tem o Nestor machucado há um bom tempo já, que está inscrito no Campeonato Paulista, tem o Rafinha, o Igor Vinícius. Então, para o Rames jogar nessa primeira fase aí de grupos, o São Paulo teria que excluir alguns desses que estão machucados, mas estão inscritos no Campeonato Paulista, para conseguir incluir o Rames. Mas isso acarretaria que os mesmos não poderiam voltar depois, mesmo recuperados de lesão. Então o São Paulo estuda isso primeiro, mas provavelmente o Rames não vai jogar nessa fase de grupos, vai entrar a ser relacionado, entrar nas partidas a partir do mata-mata, se o São Paulo se classificar, se tudo der certo, Só que tem um pequeno empecilho aí que nesse meio tempo tem a data FIFA, E como a gente sabe, o Rames é convocado frequentemente pela seleção colombiana, então mesmo assim ele poderia não atuar, durante o Campeonato Paulista devido a essa data FIFA, mas se tudo der certo, se as datas coincidirem dos jogos com a data FIFA, ele pode sim voltar a jogar e já estrear em 2024 pelo São Paulo. Fechou? Então já se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Deixa seu like também, que é muito importante para os vídeos diários aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!